Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. Como muitos de vocês já sabem, a gente tem feito uma série que a gente tem chamado de Observatório da Arbitragem, onde a gente tem conversado com as pessoas que fazem isso acontecer. Então, sejam árbitros, sejam advogados que atuam como ambos. E hoje a gente tem um prazer enorme aqui de receber a Silvia Rodrigues Pachkowski, que é sócia do Eliel Batista, e que tem um currículo super extenso, que eu vou poupá-los de dizer, vamos para o que as pessoas não sabem. Para quem tiver interesse, está na descrição do vídeo o currículo dela, o site do Eliel, o LinkedIn e tudo mais. Silvia, tudo bem com você? Oi, Lauro, que prazer, que alegria estar aqui contigo no canal Arbitragem, esse veículo que tem sido, se já era importante antes da pandemia, gerou aí uma referência de crescimento e de conteúdo nesses últimos 2 anos. Parabéns, obrigada pelo convite. Silvia, obrigado a você e todos vocês que nos ajudam com conteúdo, com disposição de tempo, com apoio, com tudo mais. A ideia aqui é a gente passar um pouco pela sua carreira, sua história e a sua visão mais geral da arbitragem. Então vamos começar pelo começo. Você se formou em 93, né? E como é que foi o início da sua carreira? Vamos lá, Laura, eu me formei em 93, né? Eu comecei a trabalhar em 1990, primeiro ano de faculdade, aliás, segundo ano de faculdade, no centro acadêmico do Departamento Jurídico, lá do 11 de agosto, da faculdade, que foi uma experiência ímpar, né? Porque a gente faz o atendimento da população carente, das pessoas, tem que dar aquele feedback automático no momento da consulta. Então, já foi um momento desafiador, mas, ao mesmo tempo, foi lá uma sementinha ou uma cenourinha para dar um entusiasmo que entender, né, ou começar a pensar como ajudar as pessoas, né? Eu acho que nós, como advogados, somos servidores, né? A gente serve, carrega a mochila de pedra do cliente, né? Vive para resolver o problema do cliente. Ou você gosta de fazer isso, ou você não tem vocação para esta profissão que escolhemos, né? Então, foi um momento inicial muito importante, e depois estagiei na área da construção, depois fui para o escritório de advocacia propriamente dito, e no 5º ano eu passei a faculdade para a noite, pois eu já trabalhava período integral, então, quer dizer, era uma coisa que eu gostava tanto de fazer e fluiu tão bem, que no 5º ano já advogava praticamente o dia inteiro, né? Já trabalhava período integral, e aí veio o OAB e, na consequência, a carreira veio toda, e aí, desde o início, voltada muito para o contencioso, Lauro, sempre, né, essa coisa do processo, da disputa, da solução do conflito, isso sempre fez parte daquilo que me chamava atenção, né, do que me atraía desde os bancos da faculdade. Entendi. E aí, você já falou do contencioso, né? Dentro disso, quando é que foi o seu primeiro contato com a arbitragem? Porque imagino que você começou ali a advogar valendo, né, no comecinho da lei, né? Então... Isso, quer dizer, lembrando lá, né, a lei de 96, constitucionalidade 2001, 2002 praticamente, eu tive contato com os primeiros casos em 2003, 2004, casos ainda com discussões sobre validade da cláusula, violação a direito de acesso à justiça ou não, ainda tinha um pouco a pauta da discussão nisso. E depois, quer dizer, como diretora jurídica da Fiesp, eu fiquei alguns anos, né, tanto na Fiesp como no Ciesp, ocupando essa posição de diretoria jurídica, e lá surgiu o convite para assumir a presidência da Câmara. O desembargador Renan Lotufo era o presidente, então, ele renunciou, e aí veio o convite da presidência da Fiesp para que eu assumisse a Câmara, porque a preocupação era realmente ter pessoa de confiança e que fizesse a Câmara realmente passar a existir. Ela estava muito aquém da expectativa do que não só o Instituto, mas do que São Paulo precisava, né? Então, foi um desafio muito, muito grande, muito importante, mas e aí nós estamos falando de 2007, 2008, então de lá para cá foi uma crescente, uma espiral realmente de evolução muito grande e de participação nisso para o desenvolvimento. Eu acho que tanto
câmaras, né, quanto o mercado propriamente dito, houve um crescimento coletivo, né? Nós fizemos um trabalho, né? O Sebar tem uma relevância gigante nisso, né? Desse fomento e dessa busca por a criação dessa massa crítica, dessa comunidade com conhecimento, com know-how, para fazer o Instituto da Arbitragem realmente chegar onde chegou hoje, depois de 25 anos aí de lei promulgada, né? Você falou da Fiesp, né? Você teve papéis distintos lá, da diretora jurídica, depois presidente da Câmara. E a gente aqui, eu sempre gosto de falar, eu não sou advogado, eu sou um observador de advogados, e a gente percebe que quem já sentou do outro lado do balcão tem uma visão, às vezes, melhor. Você acha que essa sua experiência na Fiesp, onde você, de uma forma, você está sentada do lado do balcão do empresário, do cliente, da parte, né? Você acha que isso teve uma relação com essa sua busca, esse seu contato com a arbitragem, tipo a resolução do conflito de uma forma... Você acha que isso compôs isso? Eu penso que o contato com a empresa, o contato com o empresário, esse ambiente institucional como um todo, né, ele te coloca num prisma diferente, né? Como você disse, sentar atrás do balcão ou na frente do balcão, né, como cliente ou como fornecedor de serviço. Isso é muito importante para nós, né, como profissionais liberais, né, ou como advogados que somos, para realmente entender que existem prismas e facetas diferentes de cada lugar que estamos, né? Então, o que eu vejo de positivo nisso é o aprendizado de entender o olhar do cliente, né? O olhar da empresa, o que é importante, onde não. Então, acho que essa vivência só agrega, né? Acho que o trabalho institucional complementar ao trabalho do escritório, da advocacia como um todo, ela sempre te dá uma perspectiva muito mais ampla do universo que a gente está inserido, acredito eu. Entendi. Só para quem... A gente tem, às vezes, tem um público aqui que é entrante. Hoje a Câmara da Fiesp é uma das maiores câmaras do Brasil e tem uma atuação super destacada, enfim, pelas pesquisas. A pesquisa da professora Selma Leme lá mostra números que são bastante expressivos. E você está na gênese desse processo, né? Legal. E essa sua experiência que você teve em Washington, você deve ter tido contato com casos internacionais. E uma coisa que eu gosto de perguntar aqui, para quem tem essa experiência mais abrangente, você enxerga muita diferença entre a arbitragem doméstica e a arbitragem internacional? A gente pode dizer que tem uma tropicalização da arbitragem? Ou é tudo muito parecido? Eu não entendo, eu não acho que existe uma tropicalização, Laura. Acho que a gente tem a perspectiva de sistemas civil law e common law que são diferentes, né? Então, acho que a abordagem em cima da lei aplicável, ela vai trazer uma aplicação diferente da condução do procedimento, mas eu acho que desde que a opção da nossa lei, né, a opção da legislação foi o sistema monista e, portanto, a arbitragem doméstica e a arbitragem internacional, para nós no Brasil, é o mesmo sistema, e eu atribuo a isso o grande sucesso também da arbitragem no Brasil, porque a gente não criou dois sistemas, é um sistema único, então todo mundo aprende a trabalhar nesse ambiente. Mas o que a gente vê com a experiência dos casos grandes, dos casos internacionais, enfim, é que, em se tratando de lei estrangeira e de não lei brasileira, acho que o grande ponto é ter o apoio do especialista local, regional, da onde está a sede da arbitragem, né? Eu acho que a gente não pode ser presunçoso a ponto de achar que, não, eu me basto, ou o escritório brasileiro basta. Eu acho que a grande experiência e o grande gol desses casos grandes é essa sinergia, essa construção de trabalho em equipe, né? Se é um caso ICDR, se é um caso sede em Estados Unidos, quer dizer, que a gente tenha essa comunhão de esforços com o escritório local, esse aprendizado da forma, né, aí, em se tratando dos Estados Unidos, efetivamente discovery, né, como é que a gente trabalha com essa vista dos documentos anteriores, a forma de indagação, né, os próprios written statements, né, os depoimentos que a gente começou a adotar no Brasil. Então, o que eu vejo é que nós aqui no Brasil, sem
Não temos que ter, aliás, né, a síndrome do vira-lata. Eu acho que a gente está trabalhando de igual para igual com os grandes. Um pouco, de novo, o Sebar tem uma importância gigante para ter trazido isso e fazer esse desenvolvimento desse conteúdo como grande. O Brasil entendeu que existe um mercado único e que ninguém compete entre si, né? Então, a Fiesp é concorrente da CCBC, mas não é, porque, na verdade, o Instituto da Arbitragem só é por ele que trabalhamos e vivemos, né? Então, ainda enquanto eu estava na Fiesp, por exemplo, foi a primeira vez que o board da CCI veio para o Brasil e veio a meu convite para um evento lá, que era importante ter, né, os praticantes da arbitragem internacional falando para o público brasileiro de como isso funciona e como e criar esse ambiente para os advogados, para os árbitros, né? Acho que esse fomento desse conhecimento, desse know-how, ele é conjunto, né? E a proteção do Instituto da Arbitragem como um todo e o desenvolvimento da arbitragem, ela é pauta comum de todos, né? Sim. Então, acho que neste ponto, realmente o Brasil fez uma lição de casa muito bem feita, e hoje eu acho que a gente olha para o mundo e o mundo nos vê, na verdade, como o filé mignon, né? Como o ambiente, como o local onde não só a arbitragem está sendo bem desenvolvida, então quero ouvir o que os professores brasileiros falam, o que os advogados brasileiros estão fazendo, o mundo quer ouvir isso, como também todos os árbitros internacionais olham o Brasil também como um ambiente a ser disputado, né? Eu posso ser árbitro num caso que envolva partes brasileiras, por exemplo, como tem, né? Hoje nós somos terceiro, quarto lugar, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas já há alguns anos nas arbitragens internacionais CCI. Então, assim, a gente passa a ser um mercado relevante, né? Nós somos um mercado relevante para o mundo da arbitragem, né? Não, eu acho assim que isso, olhando de fora e de novo, como um observador, eu não vou citar nomes aqui porque eu cometeria injustiça, mas você e tantos outros, que todo mundo sabe quem são, vocês conseguiram criar isso, e o trabalho do Sebar é fantástico, porque criou uma inteligência coletiva da arbitragem, no conceito bem atual de rede e tal, lá atrás, e é muito bacana isso. Então, desde quando a gente iniciou pelos eventos, como você bem sabe, e quando a gente montou o canal, essa foi uma das nossas missões, ou seja, o Sebar tem esse caráter de ser a inteligência coletiva, a gente quis ser o alto-falante. Eu falei, olha, vamos reverberar e tentar trazer. Então, esse é hoje o nosso trabalho, e é muito bacana, porque a gente percebe isso, e a gente percebe agora, com uma série de eventos internacionais que a gente tem feito, o tamanho da relevância do Brasil no cenário global, ou seja, em qualquer evento, em qualquer jurisdição, vamos dizer assim, a gente é importante, né? E pensando longe, Laura, desculpa te interromper, mas assim, hoje, né, quando a gente aprende aí, começa a olhar para essas questões geracionais, né, millennials, Y, Z, alfa, que agora está aí, né, e sempre teve essa coisa de que quando nós, da minha geração, né, mais velha, a gente tinha uma ideia, a ideia é só minha, né? E talvez nós tenhamos avançado no ambiente da arbitragem no Brasil do modo como o mundo é hoje, quer dizer, se você tem uma ideia, ela pode ser sempre melhorada. Então, vamos compartilhar sem medo de que alguém vai roubar a minha ideia, porque o interesse é crescer como um todo, e acho que é isso que conseguimos fazer no mercado da arbitragem no Brasil, né? Crescer coletivamente, incorporando ideias e melhorias e benefícios e conteúdo de todos, né? Sem ninguém ser privilegiado ou ninguém guardar segredo para ninguém, né? O compartilhado funciona muito melhor para um crescimento conjunto do que o isolado que detém aquele conhecimento sozinho, né? Acho que isso foi muito importante mesmo. Sem dúvida, vocês estavam à frente do tempo. A arbitragem é open source no Brasil, vamos dizer assim. E você tem também uma atuação muito forte junto à AB, à ASP. Hoje eu acho que mais ligada à ASP, né? A gente tem feito até algumas coisas juntas. E você, eu acho que dentro dessas entidades, qual foi a evolução que você percebeu da visão deles da arbitragem, sempre da OAB? Eu acho que isso nem sempre foi a mesma, né? E você acha que eles desempenharam algum papel de incremento disso? Esse trabalho institucional, Lauro, que eu sempre fiz, né? Então, o Fiesp, a ASP, hoje em dia, né? CESCAN, CCBC, enfim, Sebar,
Eu tenho aí uma coisa de uma missão um pouco pessoal, né, de devolver para o mundo aquilo que o mundo também me dá. E acho que, né, e um pouco pensando naquilo que, se eu quero ver o mundo melhor, o que é que eu estou fazendo para melhorá-lo, né? Então, esse trabalho institucional que eu sempre fiz e defendi, ele é um pouco complementar ao meu trabalho de dia a dia, do que ganho, mas com esse viés de realmente pensar num ambiente mais interessante, melhor. E a minha primeira experiência, né, nesse ambiente, aliás, talvez segunda, enfim, mas a mais importante começou na Fiesp, quando a gente percebe que somos relevantes como cidadãos, né, que a gente pode interferir no processo legislativo, enfim, que a gente tem essa relevância quando estamos dentro de uma instituição e que elas podem ser ouvidas, e essa participação é tão importante. Olhando do ponto de vista da arbitragem, óbvio, em primeiro lugar, o SEBAR tem toda a sua influência e posição e importância, né, como entidade acadêmica, né, apartidária, desvinculada de pessoas, escritórios, patrocínios, pelo puro desenvolvimento acadêmico do Instituto. Então, temos que tirar o chapéu aí para Eduardo Damião, João Bosco, Adriana Bragueta, enfim, que pensaram nesse ambiente institucional inicialmente. Vejo que as entidades, né, a ASP, mesmo a OAB, enfim, teve um momento em que se pensou que esta fórmula sagrada, ou este instituto que tão bem funciona, né? Horácio Grigueira, quando veio para o Brasil lá atrás, disse em 2010, 2012, não menos, 2010, 2011, o Brasil vive o frisson da arbitragem, né? O melhor momento e tal. E porque realmente era, né? Estávamos todos empolgados, a coisa fluía, a arbitragem em ebulição crescendo. Mas eu acho que o poder das instituições, né, a credibilidade que as instituições passam para o Instituto, né, que é falando, né, qual é a importância? A OAB falando para os advogados, olha, veja a importância desse instituto, olhe para isso, né? Uma chancela, né? A ASP, olha, hoje um dos cursos preparatórios de arbitragem que a ASP tem, Rica Apriliano, né? Ricardo Apriliano faz com muita maestria aquele curso de introdução mesmo, de formação, onde tem professores, advogados, que é uma belezinha mesmo de conteúdo. Você valida, né? Então, as entidades têm essa importância de referência, de validação e de instituição, né? Porque como o processo arbitral ele é oriundo do ambiente privado, ele depende da vontade das partes, e a gente tenta que seja o mínimo regulado possível, né, com a menor interferência do poder público possível, já que eu não escolhi poder judiciário, que já tem todo o seu regramento, você precisa de demonstrações ou de chancelas de credibilidade quando você quer atingir um ambiente maior. E eu acho que, neste ponto, não só as câmaras, mas as entidades têm esse papel relevante, né, de manifestar seu apoio, de demonstrar importância, de demonstrar lisura, né, de um procedimento, quer dizer, não é porque eu não tenho um controle ostensivo regulatório que eu estou fazendo coisa errada, né? Ou que tenho qualquer tipo de interferência de terceiros, ou de que a gente não está trabalhando no liso, no isento, no transparente, né? Não é porque é sigiloso que não é correto, que não é transparente, enfim. Então, eu acho que as entidades têm realmente essa importância para desmistificar e para validar esse ambiente, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então, talvez há 20 anos atrás, quando a arbitragem ainda era muito pouco conhecida, e mesmo ainda o Brasil é gigante, né? Então, tem muitos rincões que as pessoas, né, cantos do Brasil que ainda não se tenha este conhecimento, né? A validação de uma entidade, ou esse cuidado de ter uma Câmara administrando um procedimento, eles automaticamente transferem essa credibilidade e essa segurança para os praticantes, para aqueles neófitos, né, no ambiente da arbitragem. Então, acho que é muito, muito mesmo importante o institucional. Os mais jovens não veem esse ambiente associativo como algo necessário, porque eu tenho um grupo de WhatsApp, porque eu estou no grupo tal do Facebook, então eles acham, às vezes, que isso é muito mais importante do que estar frequentando uma entidade, ter uma representação.
mas eu acho isso de suma importância. Nós somos muito mais fortes quando estamos representados por uma entidade maior que fala por todos, né? Então, eu acho isso, eu atribuo a isso um valor muito grande. Sim. Aproveitando esse que você já tocou num tema, a gente vai entrar nos temas aqui mais sensíveis. Recentemente, a gente viu uma ânsia, talvez, regulatória sobre a arbitragem que tem que ser, pelo menos, discutida, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, sobre o dever de revelação, você acha que existe uma métrica eficiente para isso? Ou seja, em que medida você acha que isso pode afetar, de fato, a imparcialidade? Eu acho que tem um grande terrorismo, Lauro, sobre isso, sabe? Enfim, você pincela nos dedos os casos em que houve discussões pós-decisões ruins, né? Então, acho que a gente tem a questão do conhecimento das revelações. Então, o que eu deveria ter revelado, ou o que a parte diz que eu não revelei, era conhecido anteriormente, e eu guardei no bolso, né? Aquela questão da nulidade de algibeira, era importante, não era importante, o quanto isso gera ou pode trazer algum tipo de repercussão, o quanto essa decisão foi perfeita ou não foi perfeita. Enfim, então, eu acho que a gente tem alguns casos muito grandes e que, estrategicamente, em que pese uma estratégia ruim, né? Os advogados têm utilizado os questionamentos dos árbitros ou daquilo que poderia ser revelado ou não foi, como uma estratégia para tentar obstar o cumprimento da decisão, para tentar protelar o cumprimento da decisão, ou até mesmo tentar anular a decisão que lhe foi desfavorável, né? Até porque a gente não vê ninguém desafiando o árbitro se a decisão foi boa para ele, por mais comprometido que pudesse ter, né? A revelação sempre vem quando a pessoa teve uma decisão que não lhe foi tão cara, né? Não lhe foi tão adequada. Então, assim, eu acho que a gente tem um barulho gigante, a imprensa nos ajuda às vezes, mas também nos atrapalha, porque às vezes dá holofote para situações que não são relevantes do ponto de vista de modificação daquilo que está colocado, e penso que aqueles que atuam como árbitro, né, me incluo como árbitro, óbvio que a gente tem hoje uma preocupação muito maior de enxergar e olhar aquilo que eventualmente pode ou precisa ser revelado ou não precisa ser revelado, mas eu não tenho isso como, estamos no momento crítico, a arbitragem está sob ataque. Não acho isso. Acho que a gente tem ainda, né, em menos de uma mão, né? Até porque é menos de uma mão de casos, de centenas de casos que temos e que tenha tido esse tipo de comportamento e que temos que ver se a decisão vai ser mudada, né? Porque o que a gente tem hoje para tudo que eu vou olhar. E é dever do Poder Judiciário olhar. Eu acho que é importante a gente dizer que o controle da arbitragem ele é um controle externo feito pelo Poder Judiciário ao final, pós-decisão, né? Então, depois que a gente tem a decisão dos árbitros, sou competente para decidir, e até o final do procedimento a sentença validada, quem vai dizer se deu tudo certo ou tudo errado é o Poder Judiciário ao final. Então, a parte é dado esse direito de desafiar a sentença no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, às vezes, considerando a magnitude dos casos, né, a quantidade de valores e dinheiro envolvido na disputa, fala, peraí, nada acontece, suspende tudo que eu vou olhar. Agora, a gente não tem uma decisão ainda final, em algum desses casos importantes ou relevantes, que tenha dito, isso foi ruim. Talvez tenha um caso que realmente haja motivo para entender que estamos na berlinda. Não estamos. Segue bem feito. Não há um caso de corrupção, não há um caso de desafio de arbitragem confirmado que possa dizer aqui deu ruim, aqui deu bem, aqui foi mal ou não. Então, acho que é mais barulho do que propriamente situações de fato que estamos vivenciando. Mas é um aware, né? Acho que é uma luzinha amarela para quem trabalha com arbitragem, para quem está envolvido nisso, tem que ter a consciência que, do outro lado, eu posso ter um camarada, eu posso ter um advogado que não vai poupar limites para tentar desafiar e trazer problema para dentro do procedimento arbitral. Então, acho que o TI hoje é uma perfeição ainda maior, um cuidado ainda maior
para que esse tipo de situação não aconteça ao final. É um processo evolutivo, né? É parte de um processo evolutivo. E assim, também aqui a gente tem um clipping, a gente fica procurando notícias de arbitragem para colocar no canal. E a arbitragem só é notícia quando dá problema, porque se tudo correu bem, ninguém fica, a não ser quem está lá dentro da sala, os envolvidos, ninguém fica sabendo. Então esse é um problema nosso aqui. Eu falo, puta, mas se deu tudo certo, não tem muito para onde correr, a gente não vai saber nunca. Exatamente. E aí, a gente fez aqui uma série de entrevistas com partes. E uma das coisas que a gente ouviu de reclamação das partes foi o seguinte: às vezes eles lidam com outras partes, né, que tumultuam a arbitragem, que criam dificuldades, que às vezes jogam mais fora das quatro linhas, para usar um termo futebolístico aí. Você, como tem essa experiência tanto de árbitra como de advogada, você já enfrentou isso? E você teria um conselho para dar para quem está entrando, seja advogado ou seja até árbitros, que a gente tem visto árbitros jovens e tal? A gente fez essa pergunta para o Carmona também, então só para você... Então, assim, o que você tem percebido? Você já enfrentou isso e que dica que você dá ali? Já que você usou uma expressão futebolística, Laura, e eu gosto de futebol, então não, né, adoro. Eu acho que assim, a gente está no jogo, né? E no jogo você tem aquele, né? O zagueiro que desce e faz faltas graves, você tem o gol de mão, enfim, você tem várias situações que no jogo vale tudo. E acho que a gente não pode ter esse pudor de achar que, estando num jogo, as pessoas, por bem ou por mal, bem intencionadas ou mal intencionadas, não vão usar daquelas ferramentas que estão a seu dispor. Já tive inúmeros casos, quer de má fé ou quer por desconhecimento, de advogados suscitarem, questionarem milhares de coisas que não tem sentido, né, ou que não faz valer. Isso é bom? Não, eu tenho né? Eu tenho um caderninho preto aqui que eu digo, esse aqui não vou aceitar nunca mais ser num procedimento, porque né, isso aqui é zona nebulosa, aqui não é bom, esse aqui não joga limpo, né? Esse aqui tem um jogo sujo. Mas o que eu já fiz e faço muito, quando a coisa perde um pouco a mão, como árbitra, dizendo, muitas vezes eu convoquei conferências para dizer, olha, gente, vamos aqui, a história é assim, o jogo é esse, vamos por aqui ou vamos por lá. Sabe colocar o trilho de novo? Vai começar a sair, não, volta aqui, vamos lá, é assim, assado. E você manter o procedimento na mão, sob controle. Porque muitas vezes, se você não dá essas pautas de aviso, pode desandar, né? E aí, quando o tribunal tenta reassumir, às vezes muita água já passou embaixo da ponte e a situação não ficou tão boa ou ficou ruim, né? Então, eu acho assim, os árbitros têm que acompanhar o procedimento de perto, sim, né? Tem que interagir sempre, não dá para deixar a coisa solta. E como advogada também faço daí a minha lição de casa também, né? Vamos respeitar cronograma, vamos trabalhar dentro da linha daquilo que o tribunal propôs, enfim. Porque como a gente tem um regramento mais flexível, né? E também muitos advogados que não necessariamente estão na arbitragem ou conhecem o procedimento arbitral muito de perto, né? E aí tem coisas que no judiciário funciona, na arbitragem não funciona. E aí, às vezes, o tribunal tem que falar, olha, deixa eu explicar aqui. Então, tem coisas que eu acho que são um pouco didáticas. Por exemplo, eu, como árbitra, eu continuo fazendo reunião de termo de arbitragem. Mas não precisa, todo mundo sabe, assina. Não, eu quero que as pessoas entendam, eu quero olhar para a cara dos advogados, quero que os advogados me encontrem, quero entender do que... E gosto muito também, como advogada, de ter uma reunião, óbvio, ainda que por Zoom ou virtual, mas para todo mundo se entender, todo mundo se achar, ter esse reconhecimento mais perto das coisas. Eu acho que essa proximidade, ela evita esses desvios de conduta ou de padrão. Acredito muito nisso. Entendi.
Você bota a bola no chão, né, para a gente ficar Isso, exatamente. Usou a expressão na certa, analogia. Laura, usou a E aí, expressão certa. uma outra coisa também que ainda faz parte desses temas mais espinhosos, como é que lida com essa crítica de um mesmo árbitro ter um número exagerado de arbitragens? E eu fico super curioso, assim, eu até sei quantas arbitragens alguns árbitros têm, mas eu fico curioso para saber que número é esse. E vai depender, vai ser diferente, né? Tipo, a gente também aqui nessa série conversou com o Fernando Serec, que também é advogado e também atua como árbitro. Sim. Então, assim, como é que existe esse número? Ou seja, um dia vai existir isso? Porque nessa sanha regulatória isso está quicando, né? Eu entendo que não existe um número mágico, Laura. 10 é bom, 50 é muito, 30 é ok, 100 é demais. Eu não acho que tenha um número mágico. Eu acho que o que tem é a velocidade de resposta do árbitro, né? Eu acho que quando você vai escolher um árbitro, né? E também quando se submete um presidente, porque é o presidente que dá um pouco a toada da velocidade do procedimento arbitral, e aí neste passo, indicação de árbitro, escolha do coárbitro e escolha de presidente, reside o sucesso do procedimento arbitral praticamente, porque se eu escolho um coárbitro que está super assoberbado, os dois escolhem um presidente que não tem tempo para nada, ou que às vezes tem muito tempo, mas o cara tem uma velocidade ou uma desorganização. Então, acho assim que a graça, né, ou o X da arbitragem, reside nessa escolha dos árbitros propriamente ditos, quem eu vou colocar, e como esse árbitro performa. E aí é que vem aquele discurso de que os advogados que conhecem a arbitragem, que são especialistas em arbitragem, que atuam em arbitragem, eles têm uma expertise maior, que é conhecer quem é quem no jogo. Então, assim, tem árbitro que tem 2 casos e é muito lento, ou que não tem essa coisa de pôr a bola no chão e organizar, ou dar a nota, ou fazer a coisa fluir. E tem árbitro que tem, sei lá, 30, 50 casos e faz como ninguém isso. Então, eu acho que quando a gente diz que o controle da arbitragem reside no próprio mercado, o mercado regula. Se o cara foi ruim, ele está expulso. Se o cara é muito marqueteiro e não entrega nada, também vai para fora. Depois de 25 anos, eu digo para você, é exatamente isso. Quer dizer, quem não serve é expulso normalmente, porque fez um lugar ruim e não vai mais. Quer dizer, então você tem essa autorregulação, que não precisa ter uma lei que diga 10 é bom, 5 é ruim, 20 é muito, 30 é mais. Acho que isso não é, o controle não é externo, acho que o controle é interno das próprias partes e dos advogados que atuam na arbitragem. Acho que esse é o grande controlador. Nessa série que eu mencionei anteriormente, quando a gente conversa com as partes, um tema que surgiu bastante foi o sigilo. E aí, algumas partes disseram o seguinte: olha, eu abriria a mão de algum sigilo para ter alguma previsibilidade ou algum tipo de não é jurisprudência, mas algum tipo de histórico. E aí um advogado que estava fazendo uma entrevista falou assim, tudo bem, mas você abriria dos seus? Aí a pergunta muda um pouco de figura. Então, essa questão do sigilo, você acha que a gente tende a caminhar para que isso seja um pouco flexibilizado, ainda que preservando um dado ou outro? Eu sei que tem muita discussão a esse respeito. Qual que é a sua visão particular disso? Eu penso que o sigilo, por muito tempo, né, ele é um dos atributos ou um dos chamarizes que a arbitragem trouxe como vantagem. Né? Então, você vai discutir aqui com o seu fornecedor, os seus outros 100 fornecedores não vão ficar sabendo, ou você tem uma rede de relacionamento, ou você tem uma situação. Eu acho que isso foi, por um bom tempo, argumento de venda, né? O argumento de escolha da arbitragem como forma de solução dos conflitos no contrato. Acabou de saiu 29 de março, a nova instrução normativa da CVM, que revogou a 480, veio uma nova agora chamada 80 de 22, para dar mais transparência também às disputas societárias envolvendo disputas em companhias abertas. Então, e a administração pública como parte em arbitragens também
e a publicidade que foi dada e a forma como tratamos isso, revela que não necessariamente o sigilo é uma obrigação, né? E que essa relativização pode ser positiva, né? Concordo com você, porque já ouvi isso de milhares de clientes. Tem que abrir o sigilo, mas você quer tirar do seu? Não, né? Quando a gente começou, as câmaras começaram a fazer um opt-in, opt-out de publicar ou não publicar. Ninguém quer. O meu pode. Ninguém quer o meu, não, mas o do vizinho é mais legal. Então, assim, é interessante essa perspectiva do que seria muito bom saber o que os outros, o que aconteceu, como a Silvia decidiu no caso A, como o João decidiu no caso B, enfim, acho que isso seria oportuno. Acho que tem um crescimento do direito, efetivamente, né, com essa evolução de como os casos vêm sendo discutidos, eu acredito nisso. Mas também eu vejo essa exposição de como cada árbitro decidiu em cada caso muito, de certa forma, negativa, porque os casos são diferentes, as discussões dos tribunais arbitrais são diferentes, e muitas vezes adotamos posições diferentes em casos que tratam de uma matéria similar, porque tinha uma condição diferente, porque o argumento daquele caso foi outro, e quando você olha a decisão sozinha, você não tem esse pano de fundo para demonstrar o porquê que aquela configuração decidiu de um jeito e em outra composição de tribunal decidiu de outro. Então, eu acho que a transparência ou uma jurisprudência reduzida é saudável, deve existir. Poupar a identificação dos árbitros eu acho necessário, porque, né, não tem que gerar essa vinculação de como eu decidi num caso, como eu vou decidir no outro, e vejo a relativização da confidencialidade como um benefício, talvez, para a manutenção da perpetuidade da arbitragem, sabe? Eu acho que, assim, já que ninguém está fazendo nada de errado, já que todas as condições são corretas e ninguém tem nada para esconder, entre aspas, né? Não estamos fazendo coisa errada que precisa ser escondido, não é nada disso, era uma confidencialidade, um sigilo para proteção. Essa relativização pode não ser ruim, aliás, ela pode ser benéfica para essa perpetuidade e essa certa transparência gere um aumento de credibilidade. Então, eu tenho uma posição hoje, já fui totalmente contra abrir, né? E hoje a casuística, né, as situações que a gente vem enfrentando revelam que esse aumento da transparência pode ser positivo para o nosso mercado, para que isso se perpetue. Entendi. Agora, indo para uma parte mais jocosa, assim, eu gosto de perguntar se, da experiência de vocês, tanto como árbitra como advogada, já teve alguma coisa muito inusitada numa arbitragem? Claro, guardando todos os sigilos e tudo mais, que fique claro isso, que te marcou, assim? Bom, vamos lá. Já tive que chamar a polícia e segurança porque os advogados se mataram na entrada da audiência, né? É engraçado, às vezes as partes se pegam, né? Nesse caso foram os advogados, suspende a audiência, remarca a audiência, na próxima ter segurança para separar, uma coisa grotesca, né? Você imaginar dos advogados brigando entre si, mas já vivenciei isso. Eu já fui, ainda tempos de Fiesp, uma parte queria porque queria justiça gratuita na arbitragem, né? E aí explica uma vez, explica duas, amigo, olha, isso é um procedimento privado, a Câmara vive disso, é o serviço, né? Não tem justiça gratuita é lá no Poder Judiciário. E aí fui autoridade coatora no mandado de segurança para tentar reverter essa coisa da justiça gratuita, então, que foi inusitado, me achei o máximo, né? Imagina, agora eu sou autoridade coatora, né? No mandado de segurança, isso foi muito engraçado, isso 15 anos atrás, talvez mais. Já tive essa foi muito engraçada. Estávamos numa reunião de termo de arbitragem, eu era coárbitra, e o meu outro coárbitro era um ex-ministro, e aí espera, não chega, e avisa, olha, acho que era bom ligar, porque talvez, né, o colega não tenha se atido à agenda, tudo. Não, ele está chegando, já avisou que está chegando, tá bom. Aí, nisso,
Entra uma pessoa na audiência, um senhor, pois não, o presidente falou, ministro, senta aqui, por favor. Eu olhei, eu falei assim, mas esse não é o ministro, né? Aí eu fui no computador, olhei cara crachá, olhei e falei, presidente, essa pessoa não é quem a gente está esperando. E aí depois, não, eu tenho uma audiência. Não, senhora, sua audiência é amanhã, não é hoje, né? Essas situações muito engraçadas, né? De você ver que às vezes a gente... Por isso a importância da gente conhecer as pessoas, né? E ter essa referência, quem é o advogado, quem é o árbitro, quem é o presidente, enfim. Mas situações engraçadas. E já tive situação também de presidente de tribunal que não trabalha, que não faz nada, né? E ter que, infelizmente, chamar para uma conversa mais séria e pedir, por favor, né? Precisamos andar, precisamos caminhar, o trabalho precisa acontecer, não dá para ser desse jeito, né? Enfim, mas acho que essa da briga dos advogados, né? E essa do ministro diferente que entra, realmente foram muito engraçadas, assim, de falar, para tudo, não é a pessoa, a gente está com outra pessoa na sala. Não, vamos... A gente não pode fugir de alguns clichês aqui. Então, assim, a minha pergunta é o seguinte: a gente tem um público que é o pessoal que vem lá desses cursos introdutórios, o que a ASP faz, o que o Joaquim Muniz faz lá também, o curso para todos esses. Então, assim, a minha pergunta é: que conselho você daria para um jovem advogado que se interessa pelo contencioso? Antes eu perguntava pela arbitragem, aí algum dos meus entrevistados me corrigiu, que se interessa por esse contencioso estratégico. Que dica que você daria? Não tem aquela história de quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho na prova, né? Assim, eu tenho muita sorte, né? Quanto mais eu estudo, mais cai o que eu sei, né? Enfim. Então, eu acho que a advocacia, ela não é nada diferente talvez diferente da faculdade, porque ou a gente performa e trabalha bem, ou não tem dinheirinho no final do mês. E na faculdade, às vezes, você consegue ir ali empurrando e a coisa flui, ou ao máximo vai te fazer estudar mais no final do ano. Então, eu acho que o grande goal, né, tem que participar dos grandes eventos, tem que saber o que está acontecendo de novidade e tem que estudar muito. Né? Tem que ler muito, tem que ler quem escreve bem, né? Tem que ver as manifestações, as petições dos bons advogados, dos grandes advogados, como escreve, como eu apresento o meu caso, né? De que forma eu construo o meu racional. Às vezes dá uma tristeza, você pega uma manifestação de 30, 40 páginas, fala, nossa, podia ter 5, não precisava ter 30, né? Disse a mesma coisa com várias vezes, com muitas palavras diferentes, mas a mesma coisa. Isso cansa, não leva a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que ter um bom relacionamento, né? Eu acho que o nerd do seu banco de faculdade vai ser o diretor jurídico do seu cliente. Então, assim, não existe essa coisa de, não falo, não. Networking desde a faculdade para frente, é disso que vivemos. Se somos advogados, temos que ter clientes, senão não é advogado, né? Enfim, não é profissional liberal. Acho que a gente vive desde da capacidade de captar, de ter clientes. Então, isso vem de um relacionamento de networking. Então, se você está na faculdade, seja amigo de todos, seja simpático com todos, conheça as pessoas e desenvolva essa rede de relacionamentos desde sempre. Estude muito, né? Acho que faz parte, estudar, né? Não só o estudo de fazer um mestrado, fazer um doutorado, mas o estudo conhecer, né? De entender a lei, de conhecer a doutrina, enfim. E tenho certeza que, com isso, o sucesso vem garantido, né? Não tem muito como não obtê-lo. E nesse mercado ainda, tanto de arbitragem como de contencioso ainda tem milhares de pessoas, né? O estratégico um pouco menor, mas eu acho que você revela o teu conhecimento, né? E você mostra que você é capacitado quando você está preparado. E como é que eu estou preparado? Estudando, né? Então, eu acho que a gente não foge desse ciclo virtuoso que é permanecer estudando. Eu estou aqui, ó, com a nova lei, a CVM nova aqui, ó, de ontem aqui na minha mesa. Tem que ler, tem que estudar, amanhã tem que saber falar disso, preciso saber o que mudou.
Então, assim, não é porque eu cheguei a sócio, eu sou professor. Não, aliás, a responsabilidade cada vez aumenta mais. Sim. Então, se eu tinha a obrigação de estudar, cada dia mais a gente precisa se preparar para enfrentar as situações, os casos, enfim, tudo que vem pela frente para a gente. Esse conselho vale ouro, porque é o de todo mundo. Estudar, estudar, estudar. Alguns mais lacônicos, ou seja, eu não lembro quem falou. O conselho que eu dou é estuda. E parou assim, ainda fiquei assim, falei, não, é só esse, estuda. Estuda muito, porque senão você não tem. E aí, falando um pouco mais de novo da sua carreira, né? Recentemente você passou a integrar o time de sócios do Eliel Batista, que também dispensa apresentações, eu acho que é um escritório icônico, e aqui eu faço uma deferência, uma homenagem ao professor Luiz Olavo, que há sei lá quanto tempo atrás eu achava que a arbitragem era alguma coisa ligada a futebol, e chamei ele para um evento, e ele foi de uma gentileza, então eu tenho um carinho pelo escritório muito grande, assim, e fiquei, quando fechou com o canal, foi um dos que me deixou muito satisfeito. Então, e como é que foi essa transição para você? Porque eu acho que muda, né? Você não... Claro, assim, primeiro, óbvio, né? Professor Luiz Olavo Batista, um homem à frente do seu tempo, precursor, né? Com toda... um dos responsáveis pela arbitragem no Brasil e pelo sucesso da arbitragem no Brasil, né? Acho que ele, professor Magalhães, professor Guido, enfim, a gente tem alguns nomes aí que foram realmente bandeirantes no bom sentido, né? De desbravadores do bem da arbitragem e que só segue exemplo, né? Professor Luiz Olavo, desde tempo de faculdade, conheci, convivi, aprendi, e integrar esse time vencedor, brilhante, estar sentado, né, na casa dele, para mim só foi motivo de muito orgulho, né? Mas o orgulho vem junto com responsabilidade, né? Então, assim, eu que tinha o meu escritório, né, que sempre fui do escritório menor e advoguei muito comigo para no meu circuito do meu escritório, essa migração me expôs positivamente para o mercado, né? Aumentou o nível de responsabilidade, porque também engrandece e aumenta o tamanho dos casos, da responsabilidade de um todo. Existe um novo formato de convivência, de relacionamento que eu estou aprendendo, porque uma coisa é ter um sócio, decidir sozinha, outra coisa é você ter 20 sócios, e essa coisa do coletivo é um aprendizado para mim, é diferente. Não é bom nem ruim, é diferente, né? Enfim, tem parte boa que você pode decidir sozinho e faz, e tem parte ruim que você morre de medo de decidir sozinho. Ao mesmo tempo, lá, com 20, putz, precisa submeter? Precisa. Ai, que bom que eu não vou decidir sozinha. Então, tudo tem seu lado bom e o lado ruim, mas acho que, para mim, realmente, a mudança, a chegada, me fez vivenciar, estar presente em situações, em casos de muito maior relevância e muito maior repercussão. Acho que isso é uma alegria. Então, assim, pode-se dizer que houve... tem upgrades na carreira? Tem, e acho que esse upgrade de tamanho de casos, né? O quanto uma placa, né? Enquanto a placa Eliel Batista atrás de mim transforma a Silvia numa pessoa muito mais interessante, profissionalmente falando, é verdade, né? Porque ainda clientes, empresas, quando escolhem os seus advogados, eles também preferem uma referência, um label, algo também que assegure, escolhi o top da lista de arbitragem do Brasil. Então, também estou confortável. Então, isso para mim é motivo de muita satisfação, né? De poder pertencer a essa elite, digamos assim. Sem querer parecer muito metida, mas é verdade. Não. Eu acho que não. Eu fico muito orgulhosa de poder pertencer. Não, olhando de fora aqui não parece. Não sei se para quem está assistindo parece. Para mim não pareceu. Mas E aí, uma outra pergunta que nem estava no nosso script, mas me surgiu uma curiosidade aqui. Eu tenho uma certa resistência com clichês e tal, de mulheres e tal, mas a gente tenta aqui trazer todas essas questões e a gente segue o EraPled e tudo mais. Uma outra dica agora para advogadas, para mulheres mesmo, porque tem uma diferença numa conciliação de carreira. A gente, claro, o mundo está mudando, mas eu acho que ainda a mulher tem
tem uma dupla prova ali, uma dupla, não é nem jornada, mas assim, tem uma especificidade, vamos dizer assim, pronto. E o que você acha que você fez de certo ou de errado, ou seja, né, para construir essa sua carreira, conciliar a sua vida pessoal com um crescimento é, definitivamente exitoso de carreira? Eu demorei muito, Lauro, para compreender esta questão do preconceito à mulher, né? Ou dessa bypassada, né? Dessa situação de que tem que escolher um homem ou uma mulher, vou escolher o homem, se tem uma situação, enfim, esse degrau que nós mulheres vivenciamos, acho que reduziu bastante, mas ainda absolutamente presente, né? Acho que nós mulheres temos uma dificuldade no próprio networking, porque eu não posso te convidar, Laura, para fazer um happy hour comigo, porque você pode entender que eu estou te convidando para tomar uma comigo, e não para fazer uma reunião de trabalho ou para uma conversa informal. Então, acho que as mulheres têm essa barreira, sim, de networking, de relacionamento natural. Está muito melhor, diminuiu muito, sim. Mas por muito tempo, eu achei que bastava a meritocracia, né? E apanhava, batia, ouvia bobagem, ou todas as situações que todas as mulheres da minha geração passavam, bate no peito e levanta, né? Enfim. E depois percebi, né, quando eu vejo as filhas de amigas, as minhas sobrinhas, as minhas afilhadas indo fazer direito e tal, não, tem alguma coisa, elas não precisam passar por isso, né? E aí, eu acho que essa própria bandeira que nós, mulheres, da minha geração, e que está no mercado, levantamos no sentido do que pode e o que não pode, também foi muito importante para que essa geração já cresça dentro de um ambiente muito mais adequado, muito mais justo do que nós vivemos, ou que eu vivi propriamente dito. Mas eu acho que a grande dica não é diferente daquela dos meninos, né, ou do estudar, que é comum de gênero, não é para menino, eu estude sempre, mas nós mulheres, às vezes, quer pela educação, ou porque muitas vezes nos sentimos, não preciso falar, deixa o Lauro falar, né? Eu estou na reunião, não precisa, ele já disse, enfim. E acho que nós precisamos, sim, as mulheres precisam ocupar o seu espaço e ter segurança do espaço que precisam ocupar, né? Então, assim, e tudo bem se não quiser ocupar, Laura. Eu acho que uma coisa que é interessante dizer é assim, nem todo mundo nasceu para ser cabeça ou para ser ponta de lança, para ser centroavante, né? Tem gente que tudo bem se eu for e ficar no banco, tudo bem se eu for do time, se eu for cabeça de lagartixa, ou se eu for rabo de jacaré, enfim, as pessoas têm perfis, né? E vontades de ocupar um espaço ou outro. Então, tem muita mulher que quer trabalhar, ou que de repente a família tem um significado, ou que quer estar numa situação menor, não menor no sentido de menos importante, mas eu não preciso cobrir minha agenda com 5.000 tarefas ou tal, vou fazer esse trabalho e tudo bem, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado deste momento, né? Se todo mundo quiser ser sócio e primeiro lugar da fila, vai faltar gente atrás do computador para executar, né? Sim. Mas o que eu faço muita mentoria para as meninas, né? Eu desde sempre dou a palavra e quero ouvir as mulheres que estão em reunião comigo, ou os jovens que estão em reunião comigo e que não tiveram oportunidade de falar. Eu acho que eu dou voz para que os mais jovens, né, falem, e as meninas e os meninos se apresentem e tudo, enfim. E para elas, eu acho que tem que confiar, né? Eu acho que tanto as meninas quanto os meninos agora, quer dizer, se eu estou preparado, eu preciso ir. E se tiver alguma pessoa que foi inapropriada, ou que se comportou mal, ou que disse tal, de quem eu vou me socorrer, né? Vou contar para o sócio do caso, esse camarada aqui me assediou, ou fui maltratada ali. Eu acho que hoje a gente tem o dever de transparência total, e é permitido isso. Ninguém precisa esconder mais nada, né? Se passou por uma situação vexatória, se foi exposta de um jeito ruim ou não. Acho que a regra da vez é transparência, e tenho certeza que qualquer pessoa que estiver acima dessas jovens ou desses jovens que passam por uma situação de constrangimento vão ser acolhidas e vão ter os seus direitos resguardados. Eu acho que isso que importa. E não ter medo, né? Eu acho que se você quer vencer,
e quer alcançar o teu objetivo na carreira e tudo mais, as ferramentas estão na prateleira, né? Só depende de você utilizá-las na forma certa e se cercar de pessoas do bem, né? Se eu vou num escritório, vou trabalhar no escritório que tem uma situação ruim ou um comportamento que não é legal, puxa, talvez eu tenha que buscar um outro lugar, um outro ambiente para mim, né? A gente já passou daquele momento do mundo em que a gente começava a trabalhar no mesmo lugar e ficava nele até morrer, né? Hoje, você pega um currículo de uma pessoa de 30 anos que já passou por 5 escritórios, a gente não olha mais, esse cara não para em lugar nenhum. Eu, pelo menos, não tenho mais essa visão. Falo, nossa, olha que experiência ele tem, ele trabalhou aqui, eu quero conversar com essa pessoa. Então, assim, sim, o mundo também se transformou um pouco daqueles preconceitos que nós, né, de 40 a 50 a mais tínhamos e que agora não é mais a bola da vez, né? Não estou amenizando o problema do preconceito, tá claro. Não estou amenizando nada. Eu só estou dizendo que a gente hoje tem à disposição ferramentas para vencer isso. Acho que isso que é a beleza da pós-pandemia que a gente tem aí, quer dizer, tem espaço para todos e não tem espaço para gente besta, né? Para quem não se comporta do jeito que o mundo precisa e determina. Não, eu acho que essas coisas só melhoram porque a gente fala, porque no final é só isso, porque é um aprendizado diário. Outro dia a gente fez um evento que, por coincidência, foi no Dia da Mulher, com a Selma, com a Paula, sobre um caso de arbitragem, e eu falei, olha, eu venho de uma família absolutamente matriarcal, é minha avó, minha mãe, eu sou... então, assim, eu acho que tem que falar, essas coisas tem que discutir, porque às vezes é ignorância, não é, nem todo mundo é malvado, às vezes a pessoa é ignorante, foi criada de uma maneira ignorante no sentido de não saber mesmo, né? Eu acho que todas essas iniciativas que existem, hoje em dia eu enxergo elas com muito mais, eu entendo muito melhor, e elas me ajudaram a entender muita coisa. Eu acho que isso é importante. E é isso. A gente não precisa ser nada, nem meninos, nem meninas, nem qualquer coisa que a pessoa queira ser, né? A gente isso. E eu me policio até hoje, Laura, porque a gente carrega no sangue, na formação. Às vezes eu faço uma piada comigo mesmo, que eu falo assim, olha o que você está falando, gente, para com isso. Por quê? Porque a gente esse é o nosso meio, está incrustado na gente, o inconsciente coletivo de quando a gente foi criado, era esse, né? Do machismo, da história, enfim. Então, às vezes até nós mesmos, eu mesma, me pego em situações que eu falo, olha o que você fez, né? Enfim, e aí tudo bem, quer dizer, rebolar, peço desculpas, vejo a posição, e é isso, somos seres em eterna construção, né? Claro. Então, aquela coisa, estamos em reforma para melhor atendê-lo. Acho que essa é a premissa minha de vida, todos os dias procurando ser uma pessoa melhor. Acho que é para isso que eu acordo. Muito bom. Legal. Então, a última pergunta para a gente encerrar, primeiro, para a gente encerrar, juntando tudo isso que a gente conversou, que balanço você acha que a gente pode tirar desse período de pandemia que para a gente aqui foi super transformador, então a gente tem eu gosto de ouvir isso de todo mundo, e qual a perspectiva que você enxerga para a arbitragem no Brasil? Acho que você já deu um indício disso na sua resposta, mas para a gente condensar aqui no final, que ensino a gente, que aprendizado a gente tira da pandemia e qual é a perspectiva para a arbitragem no Brasil? Bom, vamos lá. Até começo de 2020, né, nós tínhamos uma pauta da comunidade arbitral que era vamos para o mundo digital ou não, né? Vamos eliminar protocolo físico, vamos trabalhar com procedimento digital, e tinha aquelas discussões de cybersecurity, de o que pode, o que não pode, se tiver, enfim, tínhamos um receio gigante dessa migração, e graças a Deus, né, não pelo motivo, mas que essa situação nos levou a entender que super razoável, né, totalmente possível termos um procedimento digital, não preciso mais ficar com pilhas e pilhas de pastas e processos e cópias e documentos e 10 vias, 20 vias e pendrive, aquela história toda que acabou. Então, acho que esse é o primeiro gol para a arbitragem da pandemia. Viramos digitais, né? Acho que isso é incrível. O segundo ganho, e que
pode ser bom, pode ser ruim, que é esse ambiente que estamos aqui do virtual, né? Então agora eu posso fazer audiências virtuais, e que, de certa forma, é um ganho também, porque não necessariamente eu preciso trazer a testemunha da Austrália, de Hong Kong, de Marte, para ser ouvido pessoalmente. Eu posso ter uma audiência decente, eu posso ouvir aquela pessoa, e isso transforma a arbitragem num lugar um pouco mais amistoso, financeiramente falando, porque um dos grandes custos que a gente sempre carregou é ter que levar 10 testemunhas, 15 testemunhas para Paris, ou trazer testemunha do mundo todo para uma audiência em qualquer lugar que seja, que muitas vezes ficava uma semana no hotel, não era ouvido, ia embora, enfim, aquela sensação de jogando dinheiro na fogueira, que eu acho que a gente também limitou. Se é bom ou não, se é melhor ter a testemunha ao vivo ou não, pode ser que tenham testemunhas ou tenham situações que o presencial funcione muito melhor, né? Eu sou a rainha do presencial, adoro todo mundo, adoro estar ao vivo, gosto de tudo, gosto de ver se a testemunha está suando, não está, ver se está olhando, olhar a cara do advogado, do outro, enfim. Eu acho que o ambiente, além de ser mais leve, porque a gente ficar olhando para a telinha mata a gente, né? Então, acho que ele é mais gostoso, mas isso é um pró ou contra, que eu acho que o custo é muito pequeno, e esse formato que surge híbrido, então vão ter situações que eu vou estar virtual, vão ter situações que eu vou estar presencial, e tudo bem ganhar ou perder, mas o conjunto, eu acho que ele vai ser positivo. Acho que a economia que gera, acho que a possibilidade de trazer pessoas que não teriam disponibilidade para viajar, o mesmo custo que inviabilizaria, eu acho como positivo também esse híbrido pós-pandemia. Eu acho que ele é um racional super, super ótimo, bacana. Para a arbitragem em si, de novo, eu acho que é um ser em transformação e evolução, e que o que fica é a dica, né, ou a lição para nós, comunidade arbitral, que temos que estar sempre antenados, conectados, preocupando com essa manutenção desse ser, né, de uma maneira limpa, honesta. Tomar muito cuidado com o nosso legislativo, né, que adora falar de arbitragem, né? Hoje a gente tem mais de 100 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, que de alguma forma ou de outra tocam na arbitragem, bom ou ruim, nada precisa, mas está tudo lá. Enfim, então, assim, existe uma preocupação gigante do SEBAR, da comunidade arbitral, que essas tentativas de mudar ou de legislar ou de fazer alguma coisa que não precisa realmente possa ferir de morte ou ferir gravemente a arbitragem. Então, acho que isso é uma anteninha que segue ligada, né? E pensar sempre como... Isso é uma coisa que eu digo sempre para cliente, para aluno, para tudo, que não é porque é bom que é para tudo, né? Então, assim, eu acho que a arbitragem ela é incrível, ela é excelente, mas tanto o cliente, a empresa, o contrato, todo mundo tem que estar adequado para escolher a arbitragem, porque senão é uma má escolha. Putz, mas eu vou acabar não brigando porque o caso é pequeno e não compensa brigar. Ou o cliente não está acostumado, quer ter recurso, enfim. Então, eu acho assim, que cada caso, que quando se coloca num contrato a cláusula de arbitragem, ele precisa ser mesmo discutido com o cliente, discutido com as partes, para saber se de fato é a melhor escolha, né? Eu acho que não é elixir para todos os males mesmo. Então, acho que esse é o aprendizado que continua, essa é a pauta que continua viva pós-pandemia. Temos que saber quando usamos arbitragem e quando não usamos. Acho que isso é uma receita de sucesso. Pô, bacanésimo, Silvia. Eu queria te agradecer muitíssimo aí pelo seu tempo, pela brechinha. Essa entrevista a gente está gravando no dia 31 de março e a gente conseguiu uma brecha na agenda da Silvia. Queria agradecer todo o pessoal do escritório que nos ajudou, a Marília e todo mundo, o apoio de vocês. E deixar você se despedir, porque eu apareço demais aqui e falo e não tenho nada para falar. Então, imagina, Laura, eu repetindo aqui um pouco do que eu disse na abertura, no início, você está de parabéns, canal Arbitragem, de parabéns, né? A prova de que evoluímos mesmo, né? Então, tinham lá uma organização de congresso que se transformou num canal de conteúdo físico e agora virtual, e
olhando o canal do YouTube, ver a gama de coisas incríveis que tem, de entrevistas, de painéis, de tudo. Então, vocês realmente estão de muito parabéns. Agradeço, super lisonjeada mesmo, a escolha do meu nome para estar aqui compartilhando um pouco de carreira, de vida, de tudo. Não me sinto essa pessoa que tem toda essa capacidade, mas aí a gente trabalha na terapia as questões, mas de qualquer maneira, só agradecer mesmo, estou muito feliz, o escritório, Eliel Batista, como parceiro do canal Arbitragem também, estou à disposição, seguimos todos à disposição. Muito obrigada, Laura, e obrigada a quem teve tempo para ouvir essa conversa, esse bate-papo informal, né, sem nenhum propósito de formação ou de conteúdo, mas realmente um pouco do compartilhamento aí da minha experiência profissional como advogada e como árbitra. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, querida.